Que a paz, o amor do Mestre Jesus possa nos envolver nesses instantes. Vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, sentindo o ambiente à nossa volta de muita calma, de muita paz, que possamos acalmar, serenar os nossos pensamentos, o nosso coração. Vamos nesses instantes agradecendo ao nosso anjo da guarda, esse amigo, esse companheiro de todas as horas, esse nosso protetor que está conosco desde o dia em que nascemos, nos amparando. Vamos agradecendo a Ele todo o seu carinho. E vamos nos ligando a Maria, Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, sentir que ela nos envolve em seu manto azul fluídico. Vamos sentindo ela tocar os nossos corações e a ela nós vamos pedindo que nos auxilie a compreender cada vez mais os nossos sentimentos, que possamos, diante do seu exemplo, ampliar a nossa capacidade de amar e de perdoar. E nós vamos assim, nos ligando a Jesus, ao nosso Mestre, sentindo a sua paz a nos envolver nesses instantes. Vamos agradecendo o seu Evangelho, seus ensinamentos de luz, que eles possam estar presentes em nossas vidas, no nosso dia a dia, e que Jesus possa nos auxiliar cada vez mais a seguir os seus passos. E vamos nos ligando a Deus, o nosso Pai Criador. Agradecendo o dom da vida, nós vamos nos ligando a Ele com a prece. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em novas faltas, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Estrada de Damasco. Vocês já perceberam quando alguém fica doente, alguma catástrofe acontece, atingindo muitas pessoas que perdem seus bens materiais, que perdem seus familiares, assim acontecendo também com as guerras? Nós nos sensibilizamos com a dor, com a tristeza dessas pessoas. Mas o que a gente sente quando alguém próximo ou um conhecido recebe uma promoção no emprego, compra um carro novo, faz uma viagem para o exterior, aquela viagem dos sonhos? Que sentimento será esse? Um sentimento diferente nos invade. Hoje nós vamos falar da inveja. Esse é o tema da nossa preleção. A inveja é um sentimento tão antigo quanto da existência do próprio homem. E os primeiros relatos a gente encontra na Bíblia, quando Caim assassina o seu irmão Abel, porque ele tinha inveja do seu irmão, que recebia mais atenção e valorização por parte de seus pais. Jesus também falou da inveja em algumas de suas parábolas, como a do filho pródigo, em que aquele filho retorna à casa do pai e é recebido pelo pai com muita festa, com muita homenagem. O irmão, mais velho, fica então com inveja daquela atenção, daquela homenagem que o pai faz para o filho. E Jesus também fala da inveja na parábola dos
trabalhadores da última hora, em que um senhor admite pessoas para trabalhar para eles que vão chegando ao longo do dia. E eles vão chegando em vários horários, sendo que um deles chega no último instante, quando o dia estava terminando. E ao remunerar esses trabalhadores, aquele senhor os paga da mesma forma, com a mesma quantia. Então, aquele que trabalhou mais, já com esse sentimento de inveja, questiona o seu senhor: por que todos estariam recebendo a mesma quantia? Porque aquele que chegou naquele último momento também recebia aquele mesma quantia de remuneração. A inveja, ela é um dos sentimentos mais difíceis de serem aceitos por nós. E raras são as pessoas que admitem, que aceitam, que têm esse sentimento. Para o invejoso, o sucesso, as conquistas, as virtudes, a vitória do outro, ela é uma ameaça ao seu equilíbrio emocional. Ele se sente impotente, incapaz, e com isso vai enfraquecendo o seu amor próprio, a sua autoestima. Mas sentir inveja é muito comum entre nós. Nós, seres humanos, todo mundo em algum momento da vida já sentiu vontade de ser como alguém, teve o pensamento que determinada pessoa é melhor, é mais bonita, mais inteligente. Até aí tudo bem, mas porque a inveja, ela só se torna perniciosa quando a gente deixa que ela tome conta da nossa mente e se transforma, então, em um sentimento que nos leva a querer o mal da outra pessoa. Tem um estudo mostrando que há até um lugar no cérebro reservado para a inveja. Pela primeira vez, foi feita uma pesquisa científica que mostra onde a inveja e o sentimento de prazer que o invejoso experimenta ao presenciar o infortúnio, daquela pessoa que ele inveja, são processados na mente humana. Foi através de exames de ressonância magnética do cérebro que eles perceberam, então, que o prazer do outro se dar mal se dá no mesmo local da dor física, onde a dor física se processa. Então, esse cientista, de nome Takahashi, ele diz que a inveja é uma emoção dolorosa. E ele afirma que o invejoso fica realizado com a desgraça do invejado. Durante essa pesquisa, ele induziu alguns voluntários a imaginarem um cenário onde 3 pessoas do mesmo sexo, da mesma faixa etária e profissão que eles. E 2 dessas pessoas seriam, hipoteticamente, mais capazes, mais inteligentes. E ele concluiu que dessa comparação é que nasce a inveja, especialmente quando as pessoas são muito parecidas. Ou seja, é mais comum um homem e uma mulher se incomodar com o outro da mesma faixa etária, com a mesma profissão, do que alguém com características totalmente diferentes. Ele afirma que trata-se de um sentimento caracterizado pela sensação de inferioridade. E diz também que quando há essa sensação é porque houve comparação e a pessoa perdeu. Muitos de nós já devem ter ouvido falar sobre o mal olhado, o olho gordo, uma crença muito antiga em que a inveja de alguém, demonstrada por um olhar, pode vir ocasionar o mal de alguém. E
Muitos de nós já devem ter ouvido falar quando uma pessoa foi visitar a outra e admirou aquela planta que estava na casa. No dia seguinte, aquela planta amanheceu murchinha, sem vida. Também histórias de crianças, bebês que choram muito, que aconselham a levá-la a uma benzedeira, porque tem um olho gordo, um mal olhado sobre elas. E o médium Divaldo Franco, ele explica sobre esse tema, um mal olhado, mas sobre a luz do Espiritismo. Ele diz assim: naturalmente, a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. O denominado mal-olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores. Sentimento da inveja ou a competitividade. E ao descarregar essa onda de sentimentos tão negativos, vibrações perversas, muitas vezes ele atinge aquele contra o qual ele é dirigido. Esse pensamento tão perturbador. E atinge por quê? Porque o outro também se encontra numa faixa vibratória equivalente. E através do fenômeno da sintonia, ele capta aquela descarga tão perturbadora. Então, não há, portanto, um mal olhado no sentido que um olhar possa fazer murchar uma planta, fazer mal a alguém. Há, contudo, que sentimentos desarmonizados que, potencializados pela vontade, consciente ou inconsciente, acarretar distúrbios consideráveis em pessoas, animais ou plantas. Então, assim como os bons pensamentos, os bons sentimentos, nós atraímos e refletimos boas energias, os pensamentos negativos, os maus sentimentos, nós também atrairemos energias negativas mais densas para nós. E que essas energias irão refletir em nossos pensamentos, nas nossas atitudes, atingindo aqueles que estão ao nosso lado, e principalmente aqueles que são alvo da nossa inveja. Mas por que pessoas muito invejosas e outros que passam a vida quase sem sentir essa emoção? A psicóloga Sueli Damergian é uma professora da USP. Ela acredita que o segredo está em não ultrapassar a linha da afeição. Ela diz que a inveja é sempre um fruto da admiração e que, se ficar restrita nisso, pode funcionar como um impulso para o desenvolvimento dessa pessoa. Mas o problema é quando essa barreira é rompida. Então, se o impulso for muito destrutivo, for muito forte, o invejoso passa a viver a vida do outro. E isso pode ser danoso para ele e também para aquele, o invejado. Então, quando a pessoa consegue fazer que o sentimento, em tese negativo, impulsione ações positivas, ela transforma na inveja criativa. Então, nós podemos usar a inveja a nosso favor. Os atributos, as qualidades de alguém pode ser um estímulo para que eu cresça, estude mais, para que eu alcance meus objetivos, meus sonhos. Para isso é importante que a gente tenha consciência da nossa capacidade, das nossas limitações também, sejam elas quais forem. É preciso nos conhecer mais, olhar para dentro de nós para descobrir nossas potencialidades. Muitas vezes nos preocupamos em parecer ser mais que os outros e esquecemos de olhar para dentro de nós, de nos conhecer de verdade. As redes sociais são um convite à nossa distração. Às vezes a gente passa muito tempo olhando para o outro, admirando, do que olhando para nós mesmos. E quanto mais eu olho para o outro, menos eu olho para mim.
Cada um de nós tem o seu talento, sua capacidade, e não vai ser querendo ser igual ao outro, fazer como o outro, que nós vamos encontrar a nossa essência. Que a gente possa se distrair sim com o Instagram, com as redes sociais, seguir pessoas, distrair, mas não deixar que esse tempo seja maior daquele dedicado a olhar para mim. E nós podemos fazer isso todos os dias, olhar para dentro de nós em algum momento do dia, fazendo uma prece, ao levantar, fazendo uma meditação, fazendo uma caminhada tranquila, ler um livro, escutar uma música. São esses momentos que a gente se dedica a nós mesmos, quando a gente está cuidando do nosso bem-estar, seja ele físico, mental e emocional. Conta-se uma história que um monge eremita viajava através de aldeias ensinando a paz, ensinando o bem. E ele foi chegando à noite, ele estava nas montanhas e estava muito frio. Então ele buscou um lugar para se abrigar. E apareceu um jovem que ofereceu a própria caverna para ele se abrigar ali. Ele cedeu a cama, a coberta, e o monge então aceitou, repousou. No dia seguinte, quando o sol já estava radiante e ele deveria prosseguir a sua viagem, ele quis agradecer ao jovem pela sua hospitalidade. Então, ele apontou o dedo indicador para uma pequena pedra que estava próxima, e ela então se transformou em uma pepita de ouro. Sem falar nada, o monge procurou fazer com que o rapaz entendesse que aquela era sua doação, em agradecimento. Porém, o rapaz não se manifestou. Então o religioso pensou um pouco e depois, num outro gesto inesperado, ele apontou para uma enorme montanha e ela se transformou inteiramente em ouro. O monge, num gesto significativo, fez o rapaz entender que ali estava aquela montanha de ouro toda para ele, em gratidão ao que ele pôde proporcionar. Porém, o jovem continuava da mesma forma, não se manifestou. Então, o monge não se conteve e perguntou a ele: meu filho, afinal, o que você quer de mim? Estou lhe dando uma montanha inteira de ouro. O rapaz apressadamente respondeu: eu quero o vosso dedo. Que possamos assumir uma posição diferente diante das situações da vida e transformar a inveja em admiração, em um estímulo para nosso crescimento. Possamos alegrar com o sucesso, com as conquistas, vitórias do outro e buscar condições para alcançar o meu sucesso, me esforçando, acreditando na minha capacidade. No lugar da inveja, a gente possa manifestar a nossa vontade de lutar para crescer e com a certeza que cada um de nós é inigualável. Isso vale dizer que ninguém vai ser igual ao outro. A gente pode sim ser melhor. Que Jesus abençoe a todos. Nós vamos assim, nesses instantes, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, possamos levar as reflexões dessa preleção de hoje para dentro de nossos corações e vamos assim buscando o sentimento puro do amor, que possamos deixar fluir de dentro de nós, para que juntos possamos formar
uma intensa vibração de amor, de luz, de paz para o nosso planeta Terra. Vamos vibrando amor, luz e paz a todos os locais que estão sofrendo, que sofrem com a fome, com as doenças, com a guerra. Vamos vibrando a todos aqueles que sofrem em leitos de dor. E por aqueles que sofrem as dores da alma, da tristeza, da angústia, da depressão. Vamos vibrando um intenso amor pelo nosso Brasil, pelas crianças, vibrando intenso amor pelos jovens, vibrando intenso amor pela união das famílias. Vamos vibrando com muito amor, muito carinho aos nossos familiares. Se for de nosso merecimento, que possamos vibrar por nós mesmos. E assim, nós vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. E vamos dando graças a Deus.